Fala aí, Palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Bora lá, pós-jogo aqui de Palmeiras e Inter Miami. Agora são 2h52 da manhã. Quem disse que eu tô com sono? Na verdade eu deveria dormir, né? Mas quem disse que dá? Esse jogo do Palmeiras nos assustou. Bora lá deixar a minha opinião e minha análise sobre essa partida. Lembrando, você quer ter uma ótima grade de canais com filmes e séries e tudo mais, vai no primeiro comentário na descrição, chama o TV Torcida, teste na hora no seu celular, no seu televisor. Você vai ter um ótimo custo-benefício e vai ficar por dentro aí de todos os grandes filmes e séries que você gosta de curtir, além de todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes e os outros campeonatos que em breve voltarão. Bom, galera, eu acho que dificilmente um palmeirense está satisfeito com o desempenho do Palmeiras em campo hoje. O Palmeiras terminou com a primeira colocação, empatou a partida, resultado muito melhor do que a atuação. Mas o que vem me incomodando, e eu vou fazer também, é um pós-jogo sobre Palmeiras e Inter Miami, e também sobre a análise da nossa primeira fase, dos nossos 3 jogos que nós fizemos. Hoje, eu assisti a coletiva do Abel Ferreira, e o Abel Ferreira tem muita responsabilidade pelo que o Palmeiras fez em campo hoje, tá? O Abel Ferreira na coletiva disse que não colocou o Aníbal por opção dele, não foi o edema na coxa, ele poderia jogar se o Abel escolhesse. Não colocou o Martínez porque ele também não queria, porque segundo ele, na lousa, na prancheta dele, não era um time para enfrentar o Inter Miami para jogar com um volante de contenção, volante fixo, ali tinha que ser um time mais móvel, por isso que ele entrou com o meio de campo Rios, Veiga e Lucas Evangelista, e a linha de zaga com o Marcos Rocha dessa vez. Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez. E lamentar o Murilo aí que teve uma lesão, não joga sábado contra o Botafogo, você pode ter certeza. Lesão muscular, estiramento forte ele deu nele. Só um milagre. Vamos ter que ir com o Bruno Fux ou Mikael, que cai nossa zaga muito. E daqui a pouco eu tenho uma pergunta sobre o Fux para vocês. E o Abel entrou com esse time. Começou o jogo, tivemos uma cabeçada do Gomes no gol. O goleiro Hurtari, né? Acho que é o nome dele, fez a defesa. Depois tomamos um contra-ataque absurdo. O zagueiro do Inter Miami dá um balão, Luis Soares, que com 38, 39 anos, sem um joelho, sem cartilagem de joelho, é melhor do que todos os nossos atacantes. Só não vou colocar o Paulinho nessa jogada, tá? Porque o Paulinho tá lesionado, ainda nos ajudou muito, é muito bom de bola. O restante, ele é melhor que todos, que o Vitor Roque, que o Facundo Torres, que o Lopes, que o Estevão. O Estevão ainda tem a declaração do Estevão ainda. Esse pós-jogo aqui pode ficar meio longo. Vocês não vão acreditar o que ele falou na coletiva. Se você não viu, você vai ficar sabendo aqui no Verdão Sempre. Pois bem, e aí tomamos 1-0. Luis Soares faz o pivô ali. E o atacante e o meia do... E o jogador do Inter Miami sai na cara do gol. E aí o Alad sai na cara do gol sozinho. O Everton sai, ele dá o tapa e faz 1-0. O Murilo tentou ali acompanhar. E acabou se machucando, lesão, e entrou o Fux no lugar dele. O Fux pra mim fez uma partida muito ruim. E eu pergunto pra vocês alguns questionamentos sobre o Abel Ferreira, tá, gente? Aliás, bastante questionamentos. Primeira coisa, vocês sabem quantas bolas o Palmeiras cruzou na área nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes? Foram 87 cruzamentos em 3 jogos. 87 cruzamentos, dá 120 bolas longas. Vocês sabem quantas chances o Palmeiras criou hoje no primeiro tempo, jogadas para finalizar ali com bola no chão? Nenhuma. Foi uma jogada individual do Estevão, que ele chutou na lua, inclusive não consegue acertar um chute no gol. O Estevão, incrível. O Abel entrou, como eu falei, com esse meio de campo mole. Evangelista, que fez uma partida ruim, não tem condições de dar combate ali, não achou o meio de campo do Inter Miami. O Veiga, outra partida horrível do Rafael Veiga. Aí eu pergunto pra você, isso é uma novidade, galera? Eu chegar pra vocês aqui no pós-jogo, que vocês assistem, e eu falar que o Veiga jogou mal, é uma novidade pra vocês? O que ele jogou contra o Porto no primeiro jogo? Nada. Ele entrou bem contra o Porto. Bem? Foi o último grande jogo do Rafael Veiga. E o Abel continua insistindo com o Rafael Veiga. Outra pergunta, o Felipe antes não era meia antes? Ele chegou a jogar alguns jogos de meia e foi muito bem. Por que ele não pode mais jogar como meia? Porque será que é porque aí mais um jogador vai disputar a posição com ele e de repente vai ter que botar o Veiga no banco, o Abel Ferreira? Abel, cada vez que o Veiga é escalado hoje como titular e ele vai mal, a culpa é sua. Porque o Veiga tá jogando mal há
muito tempo. Não tem como o Veiga disputar a posição com o Maurício. O Maurício é muito mais jogador. Isso não quer dizer que o Maurício vai jogar todos os jogos bem. Falou que colocou o Veiga pra jogar hoje pela experiência. E adiantou alguma coisa? O que anda servindo a experiência do Veiga? Uma teimosia gigante do Abel. Já falei isso algumas vezes, que ele teima com alguns atletas. E essa do Veiga é antiga, do Abel. E na coletiva, que foi assustador, isso que o Abel falou, ele falou que quando perguntaram sobre o Alan e sobre o Maurício, ele falou que tem jogadores que tem características que é bom para segundo tempo, que aí entra com o adversário mais descansado e tal. Meu Ferreira, o Maurício era titular do Palmeiras no começo do ano, era o melhor jogador do time até ele ter aquela lesão no ombro que o tirou. E aí desde quando que ele voltou não conseguiu se firmar como titular, porque você não dá sequência para ele. Pela atuação dele hoje e do Veiga, quem que tem que jogar contra o Botafogo? Não é possível que você vai insistir com o Veiga ainda. E ele pode ser que não jogue bem. Gosto do Veiga, respeito o Veiga, grande jogador, tá na história, mas futebol atualmente ele não tem demonstrado. Faz um certo tempo isso. Então assim, é um time que cruza muita bola na área, 87 cruzamentos, 120 bolas longas. Palmeiras hoje só chegou com bola aérea no Fux, com o Gomes, um chute pra fora do Estevão e mais nada. O time não cria, o time não tem aquela construção, zaga, meio... ataque, não tem, não joga com a bola no chão. Outra coisa inacreditável, a gente toma 1-0 do Inter Miami, a gente não sobe a marcação. Aí o Abel vai falar de calor na coletiva. Abel, o Palmeiras, não, peraí, se esse time não troca passes, não cria, não tem aproximação, time distante, o Facundo, partida ruim, teve uma chance ali na cara do gol, que ele, a única jogada que o Palmeiras colocou com a bola no chão, para não falar que não teve nenhuma, foi essa. Que a bola veio lá da esquerda, o Lopes rolou para ele foi, driblou, chutou para fora. Foi a única. Mas foi uma partida fraca do Lopes, uma partida fraca do Facundo, uma outra partida fraca do Estevão, que deu uma entrevista após o jogo. Você sabe o que ele falou? Coloquei lá na minha rede social. Ele falou que tá difícil manter a cabeça no Palmeiras, que ele tá com a cabeça na Europa, tá com a cabeça no Chelsea. O Estevão falou isso. Tá muito difícil, porque a ansiedade tá grande, frio na barriga. Tá explicado o mau mundial que o Estevão tá jogando. O péssimo mundial de clubes que ele tá jogando. Ah, mas aí você tá falando que ele é mau jogador. Não, estou falando que a Copa do Mundo de clubes do Estevão é fraquíssima. Isso é uma coisa que nos deixa várias interrogações. Como que o Estevão dá uma declaração dessa? Aí tá difícil focar no Palmeiras. Não tá focado no Palmeiras, é pro banco. Eu falei isso no segundo jogo, antes do segundo jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly, que eu falei no Bancada Verde. Pode pôr o Estevão no banco. Por que ele não pode ir pro banco? Por quê? Quem jogou melhor hoje, o Estevão ou o Alan, quando o Alan entrou no jogo? Por mais que não seja especificamente da mesma função, apesar que o Alan faz corredor, sabe trazer pra dentro. Por que não? O Estevão tá jogando futebol indiscutível, aí o cara tá dizendo que tá difícil manter o foco, que ele tá pensando em jogar na Europa. Pra mim isso é um completo absurdo. Pra mim deveria ser banco contra o Botafogo, porque um cara que tá com pensamento na Europa não pode estar jogando uma Copa do Mundo de Clubes com o Palmeiras de titular, de verdade. E o Abel se responsabilizou pelo primeiro tempo do Palmeiras, falou que ele saiu com o time errado, escolheu os jogadores errados. A partida do Marcos Rocha, completamente desligado, travou uma bola importante no primeiro tempo lá, que poderia ter sido já o gol do Soares, porque quando nós tomamos 2-0 do Soares no segundo tempo, o Inter Miami teve pelo menos 3 oportunidades de fazer o 2-0 antes. Então essa foi a questão. O Palmeiras deu muitos espaços, além de não criar, não colocar a bola no chão, não encurralar o adversário. O Palmeiras deu oportunidades. Teve uma hora no segundo tempo que o Richard Rios estava brigando horrores com o Marcos Rocha, que o Inter Miami estava trocando passes, aí o Messi estava na ponta esquerda e era pro Marcos Rocha diminuir. O Rocha ficou uns 4 metros dele assim, tranquilo, olhando. Aí o Rios comeu o toco do Marcos Rocha. Desligado no jogo. Sem intensidade. Aí você entra com Marcos Rocha, entra com o Veiga, que é um jogador a menos, porque o Veiga não ajuda no combate, não ajuda a marcar, não ajuda na marcação pressão. O Evangelista é a mesma coisa. E repito, gosto muito do Veiga, mas o futebol dele, ele não tem futebol nenhum para ser titular do Palmeiras. E a jogada do Soares é um absurdo, né? O Soares acaba dando um tapa na cara de todos os nossos atacantes, ele domina a bola, aí ele corta o Gomes, sai do Evangelista, corta o Bruno Fux, deixando quase no chão e bate de esquerda uma pancada e faz 2-0 pro Inter Miami. Facundo teve chance no começo do segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, uma bola que ele recebeu dentro da área, o zagueiro se jogou na frente dele, ele poderia ter cortado o zagueiro, mas o zagueiro se jogou muito antes, zagueiro, volante, a dificuldade, chutou em cima do jogador. Paulinho entrou no jogo, no lugar do Facundo Torres. Paulinho entrou lá na ponta esquerda, começou
O Paulinho, hoje, mesmo lesionado, é melhor do que todos os atacantes do Palmeiras também. Todos. Ele tem problema na canela, ele falou após o jogo, tá? Paulinho falou que tá muito difícil pra ele, que tá complicado e que ele jogou de titular um jogo e custou muito caro, mas que ele sente dor e que tá incomodando demais. Fez algumas tabelas com o Lopes não acerta um passe. Um passe. Hoje, aos 7 minutos de jogo, o Inter Miami errou uma saída de bola, a bola caiu no pé do Lopes. Ele foi dar o passe pro Estevão. Ele tocou tudo errado. Então, tipo assim, um jogador de nível de Palmeiras, ele deveria acertar aquele passe. O Lopes erra a maioria. O Vitor Roque entrou como no jogo, igualzinho o Flaco Lopes. Então, quando você vê o Flaco Lopes, aí você sente saudade do Vitor Roque. Quando você vê o Vitor Roque, você sente saudade do Flaco Lopes. Os nossos atacantes vivem uma fase incrível. O Estevão não acerta um chute no gol, né? E aí você pensa, nossa, o cara só fala mal do Palmeiras. Qual é o bom motivo que eu tenho pra falar do Palmeiras até esse momento da partida onde estava 2-0 pro Inter Miami? Onde o Palmeiras não via a bola. Só dava os caras. Outra coisa pra provar que o Palmeiras não está jogando bem essa primeira fase de Copa do Mundo de Clubes. E o Palmeiras é o pior brasileiro dos 4 após terminar essa fase. Falta o jogo do Fluminense pra concluir, porque o Botafogo e do Flamengo também, né? Mas o Flamengo já tá classificado em primeiro no grupo onde tem Chelsea. E o Botafogo se classificou no grupo onde tem Paris e Atlético de Madrid. Não significa que não possamos vencer ele sábado. Mas se o Palmeiras estivesse no grupo Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid jogando o que jogou, vocês acham que classificaria? Ah, mas a pegada seria diferente. Só pegada não resolve. O time precisa de organização. Tanto defensiva quanto ofensiva. Tanto para marcar como para construir. Entrou o Vitor Roque, né, no lugar do Lucas Evangelista. E saiu o Marcos Rocha e entrou o Alan. A partir desse momento o Palmeiras começou a ter mais chances. O Vitor Roque teve uma chance lá na ponta esquerda. Um momento que ele poderia ter cruzado mais devagar ou chutado no gol. Deu um passe todo errado. Também tá difícil para ele. Você percebe a pressão batendo forte, né, nos atletas do Palmeiras. Isso eu vejo no Flaco, vejo no Facundo, vejo no Vitor Roque, principalmente no Vitor Roque, que não fez os seus gols. Lopes ainda tá fazendo os seus golzinhos, mas é um ataque do Palmeiras que você percebe que o Soares lá recebeu uma bola, é gol. E o Palmeiras não tem isso, né? Então essa é a questão que preocupa. O time não cria, o time não põe bola no chão, o time tem dificuldade de construir muitos cruzamentos, Piqueires olha cruzamento e não dá em nada, assim. A maioria dos cruzamentos não deram em nada hoje. O Porto tomou 2 gols do Inter Miami e tomou 4 gols do Al-Ahly. Eu disse 4. E o Palmeiras fez 0. De 3 jogos, nós ganhamos um jogo. E esse jogo de hoje teve um perigo absurdo. E aí o Inter Miami recuou, né? Recuou suas linhas, tudo. E o Alan acha um passe perfeito ali. O Gomes ganha na disputa de cabeça. Quando tava 2-0 pro Inter Miami, ele ganha de cabeça. O Alan recebe a bola no meio. Ele nem espera. Ele viu ali, visão periférica, toma. E o Paulinho sai na cara do gol, empata o jogo. O Inter Miami acaba sentindo um pouco, não contra-atacou mais. E aí um cruzamento que veio da esquerda, alguém afastou mal. Piqueires fez o cruzamento, eu acho. Alguém afastou mal ali, o Maurício na entrada da área. Pum, deu uma bomba. Empatou o jogo 2-2 e o Palmeiras conseguiu passar na classificação. Pegaria o Paris Saint-Germain e acabou terminando empatado, fica em primeiro lugar, ganha $1 milhão pelo empate e vai pegar o Botafogo. Eu acho assim, tem algumas coisas para serem resolvidas aqui. O Estevão falando aí que não tá focado, aí tem o Veiga que o Abel quer colocar pela experiência, colocou o meio de campo com o Lucas Evangelista e o Rios. O Rios teve muita dificuldade de jogar porque correu sozinho ali tudo, não fez aquela grande partida, mas ele foi o que correu para marcar, brigando com o Marcos Rocha, o Marcos Rocha diminuiu a marcação, então não entraram na pegada. Fux com uma dificuldade absurda também. Aí eu fico pensando, o Naves não joga, né? Vocês acham que o Naves é pior do que o Bruno Fux? De verdade? Que o Fux tem um passe bom, o Naves também tem. E é o jogador que tá aqui já. Então algumas escolhas do Abel a gente começa a perceber. E o Abel tá devendo trabalho, gente. De verdade, o Palmeiras se preparou muito. O Palmeiras queria chegar nessa Copa do Mundo de Clubes bem. O Paulinho ainda não fez uma cirurgia que eu acredito que vai acontecer. Mas claro que não, que ele fique bom logo. Mas pelo que ele falou, pela cara de preocupação dele, o Palmeiras se preparou muito para chegar. E ele tá jogando essa Copa do Mundo de Clubes para ajudar o Palmeiras. E o Palmeiras tá jogando um futebol muito ruim. Não tem como a gente fechar os olhos, tá? Repito. 120 bolas longas, 87 cruzamentos. Num grupo onde tem um Porto fraco que tomou 6 gols de 2 times e nós não fizemos nenhum. E o Inter Miami, que é um time muito abaixo. Para nível Europa, para nível de grande time, que nos Estados Unidos é um futebol meio, né? A gente sabe como é que funciona. Parabéns à torcida do Palmeiras que fez uma festa excepcional lá em Miami hoje. Um negócio
inacreditável, parabéns mesmo, deu orgulho demais, só que fica um ponto de interrogação. Quem que vai entrar em campo no sábado contra o Botafogo? Esse time de hoje, com essa postura, ou um time diferente? A gente espera que seja um time diferente. Que time, Abel Ferreira, que disputará os títulos no segundo semestre quando voltar ao Brasil? Temos o Corinthians nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Vamos jogar com esse sono que nós jogamos hoje? Ah, eu coloco o Veiga por causa da experiência. Ah, mas tem jogadores que são para segundo tempo, porque a dinâmica e tal. Então você prefere entrar com jogadores que não estão resolvendo para depois colocar os outros? São perguntas que ficam até o nosso sábado aí contra o Botafogo. Mas hoje, de verdade, preocupante a atuação do Palmeiras. A boa notícia é só o resultado. Paulinho, Alan e Maurício que jogaram muita bola. Lamentar a lesão do Murilo e vamos ver o que vai acontecer. Bom, análise é essa, mais fria possível sobre Palmeiras e Inter Miami. Agora 3 horas da manhã. Tentar descansar aí porque esse jogo sugou nossas energias, hein? Deixa seu comentário, até a próxima. Valeu, galera, tamo junto.